Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Bom vê-los nesse ambiente, espaço diferente aqui. Bom demais. Você também, que aqui nos acompanha de alguma forma, quando você estiver, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja com você, abençoando aqui na sua vida. Você sabe que aos 33 anos Jesus iniciou seu ministério, a sua peregrinação, a sua jornada como filho de Deus, mas necessariamente sendo alguém que prega a palavra do Senhor. Aos 33 anos, Jesus andava publicamente pela cidade e ali ele pregava, anunciava o Evangelho. Aliás, inicialmente aos 30 anos, sendo que aos 33 ele entrega a sua vida, mas durante 3 anos, Jesus, ao longo da sua vida, da sua caminhada, ele atrai muitas pessoas. Pessoas interessadas no seu discurso, pessoas interessadas nos seus milagres. Jesus atrai multidões interessadas nele. Seja para acolher o que ele tem a dizer, seja para ouvir o que ele diz, ou seja, para criticar, para falar mal, para causar, para acusar. Enfim, multidões de todo o tipo. E hoje não é diferente. Jesus é alguém que ainda desperta muita curiosidade na gente. Curiosidade em todo tipo de gente. Existem pessoas que seguem a Jesus, que conhecem Jesus, que até buscam ouvir e saber de Jesus, sim, com interesse de querer se relacionar com Ele, de se aproximar dele. Mas também existem pessoas que ainda têm curiosidade na pessoa de Jesus para levantar problemas, para acusar, para dizer que ainda continua sendo uma grande farsa essa questão de evangelho, de cristianismo. Inclusive tem aqueles que dizem que Jesus nunca existiu. Jesus não passou de um mito na mente e na boca de algumas pessoas que fantasiaram essa pessoa e também fantasiaram a sua ressurreição. Jesus continua até hoje sendo um assunto curioso para muita gente. Um assunto muito interessante para muita gente, seja ele qual motivo for. E o episódio que a gente tem diante de nós, de um paralítico sendo curado por Jesus, entrando numa casa por meio do telhado, é algo também curioso. É dramático, não é um episódio comum, não é um episódio do dia a dia. Porque imagine se alguém agora aqui nesse vão que nós temos aqui no nosso auditório, imagina se alguém quebrasse esse telhado e começasse a descer por ali. No mínimo a gente pararia tudo que está acontecendo aqui agora e prestaria atenção, iria ver melhor o que está acontecendo. No mínimo. Ou quando não, a gente talvez correria, porque vai que é algum ladrão entrando. Ninguém invade a sua casa assim pelo telhado. Ninguém entra em lugares comuns como uma casa por meio da cobertura, por meio do telhado. Então esse episódio é no mínimo curioso, é no mínimo dramático, e desperta em nós uma atenção, desperta em nós um interesse de querer saber o que aconteceu aqui, porque essa cena foi narrada. E eu quero ler com os irmãos, eu quero acompanhar, eu quero pensar nesse episódio com os irmãos e com as irmãs a partir do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Eu quero nos extrair daqui, eu quero conversar com você a partir da visão de Marcos sobre 3 verdades. 3 verdades que esse episódio nos ensina a respeito da pessoa de Jesus. Essas verdades, obviamente, vão nos impulsionar a uma vida prática. A terceira delas é a mais importante e essencial de todas. A primeira verdade
no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, aparece aqui para nós nos versos 1 e 2. E essa primeira verdade é essa: nós devemos ser mais espontâneos na comunicação do Evangelho, na comunicação da Palavra de Deus. Olha o que o evangelista nos diz aqui nos versículos 1 e 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Esses versículos aqui, eles mostram para a gente o impacto de uma vida mais espontânea. Porque, veja, não houve propaganda para Jesus ter uma multidão diante dele. Ninguém colocou no Instagram que Jesus estaria na cidade, muito menos numa casa. Ninguém avisou nos grupos do WhatsApp que Jesus estaria na casa. Ninguém fez uma chamada em carro de som na rua. Ninguém colocou em site que Jesus estaria na casa. As pessoas simplesmente ouviram falar que Jesus estava na cidade, ou melhor, até mesmo numa casa. E essa palavra que aparece no texto, ouviram falar, é uma palavra que nos traz a ideia de que escutou-se. Não aquela ideia de fizeram propaganda, mas a ideia de que Jesus está por aí. Estou sabendo que Jesus apareceu na cidade? Estou sabendo, então, vamos lá ver. Uma ideia naturalmente natural de que Jesus está na cidade. Não houve uma necessidade de propaganda, porque as pessoas simplesmente souberam. E é isso que nós podemos extrair como verdade e também como praxis da nossa vida. Nós devemos ser mais espontâneos na comunicação do Evangelho. E a primeira verdade leva a gente a pensar que, imagine como seria incrível se as pessoas percebessem que há um crente no meio delas. E esse crente conhece Jesus. E esse crente não precisa sair por aí dizendo que ele é crente, vestindo roupa de crente, falando como crente, com vocabulário de crentez. Não, ele simplesmente é crente, as pessoas sabem disso e procura ele para poder saber um pouco mais do sentido da vida. De quem é essa pessoa chamada Jesus? Ela sabe que Jesus está no meio delas e sabe que tem alguém que conhece Jesus que pode mostrar como elas se aproximam de Jesus. Imagina como seria se as pessoas soubessem que você conhece Jesus e sabe aonde encontrar Jesus. Imagine se as pessoas soubessem que há uma Ibinai na cidade. Como elas sabem? Mas imagine se mais pessoas simplesmente soubessem que a gente existe e decidissem se juntar a gente para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Para ouvir o que Jesus tem para falar. Sem a necessidade da gente fazer propaganda, sem a necessidade da gente colocar no Instagram e dizer que hoje vai ter reunião, que os cultos são tais horários e etc, etc. Imagine como seria o impacto na nossa cidade se as pessoas soubessem naturalmente que Jesus tem algo para dizer para elas aqui no nosso meio. Imagine o quanto isso seria impactante para a nossa vida e para a vida da sociedade, para a vida da cidade. Esse comportamento de Jesus, de ser natural, esse comportamento de Jesus, de despertar curiosidade e interesse nas pessoas, leva a gente a perceber que Jesus sabia aproveitar bem as oportunidades que ele tinha, as oportunidades que apareciam diante dele. Jesus despertava interesse, curiosidade nas pessoas, mas Jesus também desperta e nos ensina, melhor dizendo, Jesus nos ensina a aproveitar melhor os momentos que aparecem diante de nós. Sem a necessidade, por exemplo, de criar padrões para tudo. Por exemplo, Jesus simplesmente inicia uma conversa na casa, ele simplesmente começa a pregar sem a necessidade de ter avisos. Sem a necessidade de ter louvor. Não tem música descrita aqui nesse episódio. Não tem oração antes desse momento de palavra, desse momento de intercessão. Não tem.
ou que simplesmente tenha uma multidão dentro de uma casa ouvindo Jesus falar. Estudiosos acreditam que uma casa naquela época não era algo gigantesco, obviamente, cabia-se no máximo 50 pessoas, muito apertadas. E por isso, não só às vezes do lado de dentro, mas que essas 50 pessoas precisariam estar algumas do lado de fora, porque as casas não eram grandes, não tinham quintais, não era muito aberta o suficiente para caber 50 pessoas dentro de um espaço. Então estava muito apertado. E Jesus não criou um programa, não criou uma atividade específica, um roteiro, enfim, não tem uma liturgia estabelecida, simplesmente apresenta diante das pessoas a palavra de Deus. Ele aproveita a oportunidade. Ele é espontâneo. Jesus é natural naquilo que faz. E sabe o que é interessante perceber? É que por vezes a gente não se torna tão espontâneo na pregação do Evangelho, não aproveita as oportunidades que a gente tem, porque a gente acredita que as pessoas não estão nem aí para o que a gente vai dizer. As pessoas não estão nem aí pelo que elas vão falar. Por isso a gente precisa criar um monte de coisa que atrai essas pessoas, para que essas pessoas se interessem pelo Evangelho. Bom, isso tem seu lugar. Mas o que a gente percebe aqui no texto é que haviam pessoas que escutaram que Jesus estaria na cidade e se interessaram pelo que ele tinha para dizer. De vários motivos. Como eu disse, a multidão é composta de várias pessoas, mas há pessoas interessadas no Evangelho. Sabe o que isso significa? Que por vezes a gente não comunica, não partilha do Evangelho, porque a gente acha que as pessoas não vão ouvir o que a gente tem para dizer ou pelo que a gente tem para compartilhar. Mas pode ser que se a gente determinar ser mais espontâneo e aproveitar as oportunidades, a gente se surpreenda que há muitas pessoas interessadas no Evangelho, mais do que a gente imagina. Para além da gente ter que ser espontâneo na comunicação do Evangelho, uma segunda verdade aparece aqui diante de nós. E a segunda verdade é que a gente precisa estar atentos e sensíveis às necessidades dos outros. Veja comigo os versículos 3 e 4. Ele diz o seguinte: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram uma maca em que estava deitado o paralítico. Uma pergunta diante desse texto deve saltar aos nossos ouvidos, deve aparecer agora na nossa cabeça. E a pergunta é: por que o homem não entrou por uma porta? Por que o homem teve que entrar pelo telhado e não pelo lugar mais usual? Porque, veja, é minimamente compreensível e educado que se alguém com dificuldades e deficiências físicas entrar por essa porta, por esse salão agora, é minimamente educado da nossa parte criar um espaço, uma condição dessa pessoa transitar no nosso meio confortavelmente. E se não tiver um lugar, educadamente, o que a gente faz aqui? A gente levanta e ela senta. Isso seria algo extremamente natural. Mas isso só aconteceria se a gente estivesse atento a essa pessoa que entra. Se a gente visse essa pessoa entrar. Mas, infelizmente, nós, por vezes, não estamos atentos às necessidades das pessoas. Porque a gente está tão fascinado, a gente está tão imerso no nosso mundo individual, no nosso mundo individualista, nos nossos prazeres, que a gente acaba ficando de costas para essas pessoas que mais precisam. Por que você acha que existem placas de prioridade para deficientes? Por que você acha que é necessário haver uma lei que garanta espaços para pessoas idosas? Porque é claro que naturalmente nós não somos tão educados assim. É preciso que haja uma intervenção do Estado para que as pessoas tenham o direito de, pelo menos, às vezes, sentar no ônibus, porque, caso contrário, se não tiver, é provável que se
não tiver um aviso, a gente não levante para dar lugar para quem precisa. Quantas vezes a gente já não viu isso no metrô, no ônibus, por exemplo? E fica evidente para nós de que isso também nos sinaliza e acende uma lâmpada de atenção para nós como igreja. Porque por vezes nós estamos tão fissurados, nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão marcados, nós estamos tão cercados de atividades com a igreja, que a nossa atenção para as necessidades das pessoas é reduzida. A gente perde o nosso olhar para quem está do lado de fora precisando de ajuda. E aqui no texto é uma ajuda física, de alguém que não podia andar necessariamente, um paralítico. Mas por vezes há pessoas no meio de nós que precisam de auxílio para ter as suas contas pagas, para pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, para atender uma necessidade de fome, de urgência. Eu não estou dizendo que nós não fazemos aqui, o que eu estou dizendo é que o texto sinaliza para nós que é possível que a gente esteja tão fascinado com as coisas de Deus que a gente se esquece com as pessoas que necessitam, das pessoas que precisam de ajuda. E a gente justifica essa falta de cuidado com os nossos compromissos e com o nosso fascínio pela pessoa de Jesus. Há comentaristas dizendo que possivelmente eles não viram o paralítico porque eles estavam de costas do paralítico, olhando para Jesus. Como se o nosso relacionamento com Jesus justificasse o nosso desdém para com aquelas pessoas que estão do lado de fora. Justificasse a nossa falta de atenção ou nossa falta de tempo para atender quem de fato precisa. Graças a Deus que esse paralítico tinha amigos. Graças a Deus que esse paralítico tinha pessoas dispostas a quebrarem o telhado de uma casa para que ele tivesse as suas necessidades. Graças a Deus que existem pessoas no nosso meio e fora daqui que estão dispostas a ir às últimas consequências, guardadas as proporções, para que outras pessoas sejam cuidadas, para que elas não sejam esquecidas. Me recordo que havia uma discussão num grupo em que eu fazia parte de uma reunião em que a gente começou a observar os ambientes de acessibilidade no lugar que a gente estava. E a gente percebeu que o cadeirante não conseguiria ter acesso sequer ao auditório no lugar que nós estávamos sem ajuda, porque a gente não tinha pensado. Não havia sequer uma rampa para ele entrar nesse lugar. Porque a gente estava tão fechado, a gente estava tão confortável no nosso mundo que a gente se esqueceu de que a gente precisaria dar espaço para outras pessoas entrar. E essas pessoas não entrariam de qualquer forma porque elas precisariam de ajuda. Graças a Deus, por existir amigos, por existir pessoas dispostas a cuidar uns dos outros. Mas veja, para além da gente ter que ser espontâneo na nossa comunicação com o Evangelho, e para além da gente estar atento e ter que ser sensível às necessidades dos outros, como aconteceu aqui com Jesus, há uma terceira verdade que aparece nesse texto, e aqui eu quero que você preste muita atenção, porque a gente, em terceiro lugar, deve ir mais fundo quanto ao que nós todos nós, mais precisamos e necessitamos. A gente precisa ir mais fundo. Veja comigo os versos a partir do versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando.
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aqui é preciso cavar mais fundo para entender esse momento que está acontecendo nesse episódio aqui. Porque a resposta que você der a Jesus, a pergunta que ele fez, o que é mais fácil, perdoar ou dizer ao paralítico levante ande, vai representar muito o tamanho da sua compreensão sobre quem é Deus, o que é o pecado, sobre quem você é. A resposta que você der vai caracterizar o tamanho da sua compreensão sobre o que é o pecado, quem é Deus e quem você é. Veja, é curioso esse episódio e essa pergunta é muito importante, porque a gente tem uma tendência para crer que a cura física é a representatividade de uma poderosa e a maior manifestação do poder de Deus. Veja, facilmente a gente acredita que diante de um milagre, o que está diante de nós é um poder máximo, é uma intervenção extraordinária e magnífica do poder de Deus. E com isso a gente acaba se esquecendo que existe algo muito mais urgente, muito mais profundo para ser tratado no nosso coração, dentro de nós, do que necessariamente uma cura exterior a nós. Quantas vezes nós já não ficamos festivos, nós não ficamos alegres e fizemos festas e mais festas quando alguém levanta uma muleta e diz: eu fui curado. Quando alguém diz para nós que foi curado do câncer, que foi curado da AIDS, que foi curado de alguma enfermidade que parecia impossível. Quantas vezes a gente não sai dizendo: nossa, como Deus operou milagres e etc, etc. Só que a gente precisa perceber que há algo de muito mais profundo na nossa essência do que necessariamente algo que precisa ser curado fora de nós. Há algo de muito mais urgente para ser tratado dentro de nós. Porque então, Jesus, ao invés de dizer para o paralítico: levanta e anda, primeiro ele diz: seus pecados estão perdoados. Isso fica evidente que há algo de muito mais urgente. E sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Jesus está dizendo que o nosso principal problema não é o que está externo a nós, mas o que está dentro de nós. O que Jesus está dizendo é: eu entendo, eu sei que é algo de extraordinário, sobrenatural que você precisa fora de você, mas mais importante para mim, Jesus diz, é curar o que você carrega no seu interior, que precisa ser sarado. Jesus está dizendo que mais urgente na verdade, o perdão da nossa alma do que a cura das nossas dificuldades e necessidades exteriores. O que Jesus está dizendo é: eu tenho algo de mais importante e urgente para tratar dentro de você do que necessariamente tratar externo a você. E você talvez não percebeu isso. É por isso que eu quero cavar mais fundo, Jesus diz. Para Jesus, o perdão do nosso interior é muito mais urgente do que a cura exterior. É muito mais necessário e indispensável do que a cura exterior. Porque se a gente passa a acreditar, se a gente passa a buscar a cura, um bem material, um sucesso profissional, a restauração de um casamento, a libertação das drogas, ou seja lá o que for, mais do que o relacionamento com o Senhor, do que a reconciliação com Ele, por meio do perdão dos nossos pecados, nós estamos dizendo para a gente mesmo
que nós queremos um Salvador e podemos ter um Salvador maior e melhor do que Jesus. Porque veja, porque se você acredita que a cura da sua enfermidade é a única coisa que você precisa para te deixar feliz pelo resto da vida, você está dizendo que tem algo melhor do que Jesus que vai garantir você viver bem pelo resto da sua vida. Você está dizendo que existe um Salvador melhor para você quando você acha que se o seu sonho for realizado, aí sim você vai passar a ser feliz, ficar tranquilo, porque de fato você teve um sonho de ter todas as suas contas pagas, e agora que as suas contas foram pagas, você pode viver tranquilo, calmo e manso, porque na verdade era isso tudo que você precisava. Então você está dizendo que as suas contas pagas é o seu Salvador. É o seu salvador de problemas. É o seu salvador de angústias. Se de fato você for liberto de algum vício, aí sim a sua vida vai mudar e vai fazer sentido. Sabe o que está dizendo quando você confirma isso? Está dizendo que sim, é a libertação que é o seu salvador. Porque do contrário, a sua vida vai continuar pequena, a sua vida vai continuar na angústia, a sua vida vai continuar sofrida. Então Deus, faz alguma coisa, resolve o meu problema, porque é só disso que eu preciso. Jesus está dizendo, eu quero ir mais fundo do que isso. O que eu quero dizer para você é que Jesus conhece o nosso interior mais do que você. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não está interessado na cura que você precisa. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não está nem aí para os seus sonhos, para aquilo que te faz bem. Eu não estou dizendo isso aqui. Haja vista que o texto prova para nós de que o homem foi curado. Jesus sara esse homem e devolve esse homem para a sociedade. Esse homem agora está bem, esse homem agora está são. Ou seja, Jesus se importa sim com a dor que você carrega. Jesus se importa sim com a angústia que você carrega. Se importa tanto que Ele ofereceu a própria vida e pagou um preço para que um dia você nunca mais sentisse essa dor. No novo céu e nova terra não tem dor, não tem choro, não tem morte. Então Ele se importa sim com isso. Mas o que Jesus está dizendo é, tem algo de mais importante do que isso. Tem algo de mais urgente do que isso. E não acredite que se eu resolver o seu problema exterior, isso vai se pendurar para toda a sua vida e você vai ter todas as suas dificuldades, todas as suas tristezas de uma vez por todas sanadas. Um dia ela vai voltar. Sabe por quê? Porque nada tem a garantia de nos sustentar. Nada nos garante mais do que a pessoa de Jesus, que a nossa alegria vai ser plena. Somente Jesus garante para nós que a gente pode passar por adversidades e por dificuldades e permanecer firme e contente, feliz. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei estar com fome, eu também sei ter fartura. Eu sei estar com saúde, eu também sei estar doente. Eu sei passar por várias dificuldades e também viver uma vida tranquila. Tudo posso naquele que me fortalece, está tudo certo, a vida continua, porque eu sei em quem me fortalece. Então pode vir o que for. Eu sei que está dentro de mim quem me fortalece. Porque Jesus tem algo mais importante para tratar dentro de nós do que necessariamente as coisas que estão externas para nós. Quando a gente chega para Jesus e diz, Jesus, eu quero que você abençoe meu comércio. Jesus, eu quero que você abençoe meu casamento. Jesus, eu quero que você me dê uma casa nova. Jesus, eu quero que você me ajude a cuidar dos meus filhos. Eu quero ter filhos saudáveis, perfeitos. Jesus, está aqui os meus sonhos.
Jesus diz, ok, mas eu tenho um canal mais fundo. Eu tenho algo de mais profundo do que isso para tratar com você. Eu tenho algo de mais urgente que você necessita. Tem algo aí dentro que precisa ser curado, ser suprido, ser tratado, que talvez você não percebeu. Eu quero acabar mais fundo. Eu quero acabar mais fundo. E a consequência de se considerar algo exterior mais importante, mais necessário, é perceber que uma hora que você conquistou tudo aquilo que você gostaria de conquistar, começa a perder o encanto. Começa a perder aquela novidade. E se torna uma coisa normal. Se torna uma coisa habitual. E por vezes, às vezes até te traz tristeza, insatisfação. Isso prova para você e para mim que a felicidade não está naquilo que a gente conquista externamente. O que a gente mais precisa mesmo é de Jesus. Como único, como um suficiente próprio Salvador, que é capaz de preencher o nosso vazio interior, perdoar os nossos fracassos, as nossas falhas. Gente, imagine se esse paralítico somente recebesse a cura da sua dificuldade, da sua enfermidade. O que você acha que aconteceria com ele? Sim, evidente, a vida dele mudaria. O homem que nunca andou, agora passa a andar. Claro, a vida dele vai ser diferente. Agora ele pode transitar no meio de qualquer pessoa, sem ajuda, sem precisar de gente carregando. Imagina a situação de alguém sendo carregado pelas pessoas. Mas isso não mudaria muito. Por exemplo, é surpreendente para você andar todos os dias? Por quê? Porque andar para nós é uma coisa tão natural que não é mais surpreendente. É surpreendente para você usar o carro que você usa todos os dias e que um dia você tanto sonhou em ter e hoje você tem? Não é mais. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, essas coisas vão perdendo força. O encanto vai deixando de ser encantado. É por isso que Jesus olha para ele e fala, eu sei que você precisa de algo mais profundo do que isso, porque se eu só te curo, isso não te sustenta. Esse encanto vai perder. E um dia andar para você vai ser uma coisa extremamente natural. Eu quero ir mais fundo do que isso. Eu tenho algo de mais urgente que você precisa necessariamente andar. Eu estou atento à sua dor. Eu sei que você não anda. E já eu vou te curar. Mas não é disso que você mais precisa. Então essa é a consequência. A consequência da gente elevar os motivos externos mais do que o interno diante de Deus é que uma vez somente os externos sendo atendidos, eles não nos sustentam. Jesus não é um mero milagreiro. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador da sua vida, da minha vida. Jesus tem algo de mais profundo para tratar no seu coração. E no meu coração. Jesus está atento sim às suas dificuldades, às suas necessidades. Ele está atento à dor de pessoas queridas que você perdeu. Ele está atento sim a essa doença que você carrega e não consegue achar cura. Ele está atento sim a essas contas que você não consegue pagar. Ele está atento. Ele se importa com isso. Mas essa noite ele está dizendo algo para você. Tem algo aí dentro que é mais urgente. Tem algo aí dentro que você precisa tratar. Talvez você já se anestesiou até com o problema que você carrega. Talvez você até esquece que existem coisas aqui dentro que precisam ser tratadas, porque você já se acostumou a conviver com isso. Jesus está dizendo, eu quero mexer aí nessa coisa. Quero mexer aí dentro. Talvez você ainda não teve a convicção de que recebeu o perdão de Jesus, ou que você pode receber o perdão dele. Porque mais e melhor é sermos reconciliados com Deus do que ser sarados.
da nossa necessidade física urgente. Talvez você seja alguém que precisa até mesmo reconhecer, descobrir coisas dentro de você que precisam ser curadas, precisam ser perdoadas, precisam ser saradas. E você não sabe. Jesus está dizendo, eu sei. Eu quero mexer dentro. Perdão de Jesus custou caro. Perdão de Jesus custou a vida de Jesus. Na cruz, Jesus recebeu todas as nossas enfermidades. Na cruz, Jesus sofreu tudo que era nosso de sofrer. Para que um dia você não precisasse sofrer um cara. Custou caro. Custou caro. Na cruz foi feita uma oferta de sacrifício, onde o próprio Jesus é quem oferta e é o próprio sacrifício, para que sua alma fosse perdoada, para que você fosse restaurado. Por isso, eu quero orar com você. Quero pedir a você que gostaria de dizer para Jesus coisas do seu coração. Está atento. Jesus está atento, sim, aquilo que você precisa ser sarado, ser curado, externo. Ele está atento, ele está se importando com você, sim. Mas eu quero orar com você. Orar com você que carrega dentro de si pautas que Jesus precisa entender. Jesus precisa curar. Jesus precisa sarar. E ainda não foram sarados. Talvez você não teve ainda a oportunidade, ou nunca quis pedir para que Jesus perdoasse os seus pecados, te reconciliasse com o Pai. Hoje é a hora. Hoje é o dia. Esse é o momento. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você tem algo para dizer para Jesus de dentro para fora, levante os seus olhos. Fique com ela levantada. Deus nos abençoe. Pai, nós entregamos em tuas mãos a nossa vida, nós entregamos o nosso mundo interior ao Senhor, certo de que o Senhor nos escuta, o Senhor nos vê, o Senhor nos apoia. Eu oro ao Senhor pedindo a tua graça, a tua misericórdia, dizendo que para nós mais importa é a tua intervenção interior do que a nossa cura exterior. Queremos sim, claro, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor nos dê os nossos sonhos, mas colocamos todos diante do Senhor, para que o Senhor trate em nós aquilo que é de mais urgente, aquilo que é de mais latente dentro de nós, que precisa ser sarado e curado hoje. Perdoa os nossos pecados contra o Senhor, contra uns aos outros, de maneira tal que a gente possa ser de fato e viver de fato como gente restaurada e perdoada. Em nome de Jesus, queremos ouvir o Senhor dizer que nós estamos perdoados e que nós estamos curados das nossas enfermidades. Cabe mais fundo em nosso coração, na honra e para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.